clima em Salvador já está fervendo e não é só por causa do calor, não. O Barradão vai tremer nesta quinta-feira com mais um capítulo de um dos maiores clássicos do futebol nordestino. É Bavi, minha gente. E dessa vez, o peso do jogo está nas alturas. O Vitória chega para esse confronto pressionado, afundado na parte de baixo da tabela, com apenas 25 pontos conquistados no Campeonato Brasileiro. A situação é delicadíssima, e vencer o Bahia não é apenas uma questão de honra, virou necessidade. É vencer ou afundar de vez. Já o Tricolor de Aço vem numa situação um pouco mais tranquila, ocupando a sexta colocação, com 43 pontos, mas também precisa pontuar se quiser continuar sonhando com uma vaga direta na Libertadores. E o palco desse duelo vai ser o lendário Barradão, às 9h30 da noite. O torcedor rubro-negro já está mobilizado, porque sabe que o clássico pode ser um divisor de águas. É jogo para mudar o astral, jogo que vale muito mais que 3 pontos. O técnico Jair Ventura sabe da responsabilidade e vai ter que montar o Vitória com o que tem de melhor, ou pelo menos com o que está disponível, já que o time chega bastante desfalcado. A ideia aqui é dar uma olhada na possível escalação do Vitória. Nada confirmado ainda, claro, mas dá para ter uma boa noção de qual deve ser a base da equipe para encarar esse clássico. Jair vem utilizando um esquema com 3 zagueiros nos últimos jogos, algo próximo de um 5-2-3 ou 5-2-2-1, dependendo da movimentação dos atacantes. A tendência é manter esse modelo, até porque, apesar das dificuldades, a equipe tem apresentado um mínimo de organização defensiva com essa formação. No gol, não tem muito mistério. Lucas Arcanjo deve seguir como titular. Apesar das críticas da torcida e de algumas falhas em jogos recentes, o goleiro ainda goza de certa confiança da comissão técnica e, até por falta de opções, deve seguir entre os 11 iniciais. Nas laterais, o cenário começa a ter mais dúvidas. Na direita, a disputa está entre Raul Cáceres e Claudinho, mas tudo indica que Cáceres leva a melhor. Tem mais experiência, melhor apoio ao ataque, mesmo sem viver seu melhor momento, oferece uma segurança maior defensivamente. Claudinho corre por fora, mas deve começar no banco. No miolo da zaga, a ausência de Lucas Esteves, suspenso, muda um pouco o panorama. Camutanga é nome certo, é um dos pilares defensivos desse time e vem sendo titular absoluto. Ao lado dele, Zé Marcos também deve ser mantido. A terceira vaga é a mais aberta. Existe uma dúvida entre Neres e Edu. Contra o Vasco, Jair optou por deixar Neres no banco, justificando que o time carioca explorava muito o jogo aéreo, e por isso Edu foi acionado. Agora, contra o Bahia, a história é outra. O tricolor baiano não é conhecido por cruzar muitas bolas na área. É um time que prefere jogar em velocidade, explorando o fundo com intensidade e buscando as diagonais. Se Jair seguir essa lógica, deve optar por Edu novamente, já que ele oferece mais mobilidade e cobertura nos espaços abertos. Mas Neres ainda pode aparecer como surpresa, especialmente se o técnico quiser mais força física no duelo. Na lateral esquerda, a tendência é que Ramon volte ao time titular. Michael Jesus até teve uma atuação razoável na última rodada, mas não convenceu o suficiente para tomar a posição. E como se trata de um clássico, o técnico deve apostar na experiência e na regularidade, mesmo que essa regularidade não seja exatamente empolgante. Ramon tem sido bastante criticado, é verdade, mas ainda assim está um degrau acima na hierarquia do elenco. No meio de campo, Baralhas é uma das poucas certezas. É um homem de confiança do treinador, responsável por dar sustentação defensiva e sair para o jogo com qualidade. A grande dúvida está em quem vai jogar ao lado dele. A disputa está entre PP e Ronald. Os dois oferecem características bem diferentes. PP é mais técnico, tem passe refinado, ajuda a pensar o jogo. Já Ronald é mais dinâmico, marca melhor e chega com mais força na frente. Nos últimos jogos, Ronald foi o escolhido, e pelo contexto do clássico, a tendência é que ele seja mantido. Jair deve querer um meio mais pegado, com marcação forte para travar os avanços do Bahia, e Ronald se encaixa melhor nesse perfil. Mas se o treinador resolver ousar mais, PP pode aparecer como novidade. No ataque, a composição também deve seguir o padrão das últimas partidas.
A linha de frente deve contar com Eric pela direita, Cantalapiedra pela esquerda e Renato Kaiser centralizado. Esse trio tem sido o mais utilizado e oferece um bom equilíbrio entre força física, velocidade e capacidade de finalização. Renato Kaiser, mesmo ainda buscando sua melhor forma, é o homem de referência no ataque. Eric tem sido uma válvula de escape importante, com muita movimentação e intensidade. Já Cantalapiedra é aquele jogador que, mesmo não sendo brilhante o tempo todo, pode decidir num lance de genialidade. O entrosamento entre eles ainda precisa melhorar, mas dentro das opções disponíveis, é o que o Vitória tem de melhor. Vale lembrar que o time chega bastante desfalcado para esse clássico. Rubens Ismael segue fora por lesão, o mesmo vale para Romarinho, que também está no departamento médico. Lucas Esteves está suspenso, assim como Carlinhos, que também cumpre punição. Isso limita bastante as opções do treinador, que vai precisar tirar leite de pedra para montar uma equipe competitiva. O torcedor está ansioso e com razão. O Vitória precisa urgentemente de um resultado positivo para continuar sonhando com a permanência na primeira divisão. Perder para o maior rival em casa pode ser um golpe muito duro, não só na tabela, mas também no psicológico do elenco. Por outro lado, uma vitória pode significar uma virada de chave, uma injeção de ânimo gigantesca para a reta final da competição. Já o Bahia sabe que esse é o tipo de jogo que não se pode vacilar. Mesmo jogando fora de casa, o tricolor tem elenco, tem futebol e tem totais condições de sair com os 3 pontos. Mas clássico é clássico, e ainda mais quando envolve 2 gigantes do futebol baiano, tudo pode acontecer. O Barradão vai ferver, e quem piscar primeiro pode sair derrotado. E dentro desse caldeirão chamado Barradão, o Vitória precisa mais do que nunca mostrar força, personalidade e foco. Não é apenas um jogo de futebol, é o clássico que pode definir o rumo do time na temporada. O clima de decisão já tomou conta da Toca do Leão, e o torcedor está jogando junto, empurrando, acreditando que é possível sim reverter esse momento delicado. Mas dentro de campo, o desafio é imenso. O Bahia chega com mais confiança, mais estrutura e vivendo um momento técnico superior, mesmo que tenha oscilado em algumas partidas recentes. A verdade é que a diferença entre os dois elencos hoje é visível. Um está lutando para continuar respirando na elite, enquanto o outro ainda mira uma vaga na Libertadores. E essa disparidade faz com que cada erro do Vitória pese 10 vezes mais. Jair Ventura sabe que o jogo de hoje é, talvez, o mais importante desde que assumiu o comando. Não só pelos pontos, mas por tudo que envolve um Bavi. Ele precisa fazer com que os jogadores entrem ligados desde o primeiro minuto, que disputem cada bola como se fosse a última. O Vitória não pode dar espaço, não pode permitir que o Bahia imponha seu ritmo de jogo, sob pena de ver o clássico escapar das mãos rapidamente. E isso passa diretamente por uma organização tática impecável. Não dá para entrar desligado, errando o posicionamento ou marcando de longe. O Bahia tem qualidade técnica, tem velocidade e, se encontrar brechas, pode machucar. O sistema defensivo rubro-negro vai precisar ser extremamente disciplinado. A última linha de 5 homens não pode ser apenas uma retranca passiva. Tem que saber sair no tempo certo, compactar, antecipar jogadas e impedir que o Bahia consiga tabelas na entrada da área. Camutanga e Zé Marcos têm a missão de segurar o ímpeto dos atacantes tricolores, que gostam de se movimentar bastante, buscar as costas dos zagueiros e aparecer em diagonal. Se o Vitória quiser ter chances reais de vencer, vai precisar vencer esses duelos defensivos individuais. E claro, sem esquecer da cobertura dos alas, que terão que se desdobrar entre atacar e defender. Cáceres e Ramon não podem vacilar, principalmente nas transições rápidas, que é onde o Bahia costuma ser mais mortal. No meio, Baralhas vai ser o termômetro do time. Ele que vai ditar o ritmo e tentar equilibrar a disputa no setor mais nobre do campo. Mas ele não pode ficar sobrecarregado. Ronald, se for o escolhido para atuar ao seu lado, precisa ser intenso, fechar os espaços, morder sem a bola e acelerar quando tiver a posse. O Bahia é um time que gosta de construir desde trás, com passes curtos e triangulações rápidas. Por isso, a marcação no meio precisa ser bem encaixada, com pressão coordenada para dificultar essa saída limpa. Qualquer vacilo,
qualquer espaço cedido pode ser fatal. E no ataque, a missão é ser eficiente. O Vitória não vai ter muitas chances claras, isso é um fato. Então, quando elas surgirem, o time precisa matar. Não dá para desperdiçar. Renato Kaiser vai ter que ser cirúrgico nas finalizações, além de segurar a bola lá na frente para permitir que o time respire e suba em bloco. Já Eric Cantalapiedra tem a missão de acelerar pelas pontas, explorar o 1 contra 1 e criar situações de perigo. Mas tudo isso precisa acontecer com inteligência. O time não pode se lançar de qualquer forma, porque se perder a bola com o setor desorganizado, o contra-ataque do Bahia pode ser fatal. A grande questão é que, emocionalmente, o Vitória precisa estar muito preparado. O fator psicológico em um clássico pesa demais. Qualquer cartão bobo, qualquer erro de arbitragem ou gol sofrido cedo pode abalar o time. Por isso, equilíbrio mental é tão importante quanto qualquer esquema tático. E o papel da torcida nesse ponto é fundamental. O Barradão precisa virar um caldeirão de verdade, pressionando, apoiando, jogando junto, mas sem deixar que a ansiedade tome conta dos jogadores. A torcida tem que ser combustível, não peso. E os atletas precisam transformar essa energia em foco, em gana, em raça dentro de campo. Agora, olhando para o adversário, o Bahia chega mais leve, mas não menos pressionado. A responsabilidade de vencer o clássico também pesa para o lado tricolor. O técnico Rogério Ceni sabe que um tropeço pode esfriar a boa campanha e colocar em xeque o projeto do clube na reta final do campeonato. E mais do que isso, perder para um rival em situação tão delicada como o Vitória pode causar uma ferida emocional difícil de cicatrizar. Por isso, o Bahia deve vir com força máxima, tentando controlar o jogo desde o início, impondo seu estilo, mantendo a posse e explorando os espaços deixados pelo adversário. O duelo tático promete ser interessante. De um lado, um Vitória mais reativo, tentando ser letal nos contra-ataques e forte na marcação. Do outro, um Bahia que gosta de ter a bola, que valoriza o toque e busca criar volume ofensivo. Vai ser um jogo de paciência e precisão. Quem errar menos, quem souber controlar melhor as emoções e for mais eficiente nas oportunidades criadas, deve sair com a vitória. E em um clássico como esse, não importa o momento na tabela. Tudo pode acontecer. A rivalidade entre Vitória e Bahia ultrapassa o campo. É cultural, é histórica, é passional. E quando esses dois gigantes se enfrentam, o Brasil inteiro para assistir. São 90 minutos de tensão, de disputa, de entrega total. E hoje, mais do que nunca, o Vitória precisa fazer valer o fator casa, precisa transformar o Barradão num território intransponível. Não existe espaço para erros. Cada dividida é uma batalha. Cada lançamento, uma chance de ouro. E cada gol, uma explosão que pode significar mais que 3 pontos, pode ser o combustível para uma arrancada improvável rumo à salvação. A ausência de jogadores importantes como Lucas Esteves, Romarinho, Carlinhos e Rubens Ismael limita as alternativas no banco, o que obriga o técnico a ser ainda mais estratégico na hora das substituições. Ele vai precisar pensar com frieza e agir com rapidez, porque o cenário do jogo pode mudar a qualquer momento. Se o Vitória sair atrás no placar, por exemplo, vai ter que encontrar soluções imediatas para reagir sem desorganizar o sistema defensivo. E se sair na frente, vai precisar saber controlar o jogo, baixar o ritmo quando necessário e manter a concentração total até o último segundo. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol brasileiro, um burburinho começou a circular e promete agitar o mercado. Fontes próximas revelam que o sheik do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, estaria de olho em terras brasileiras, mais precisamente no Vitória, clube tradicional com grande torcida e história no futebol baiano. Segundo o que corre pelos corredores de dirigentes e empresários do setor, Al-Khelaifi não apenas manifestou interesse, mas estaria disposto a investir pesado para transformar o clube em uma potência nacional e, quem sabe, projetá-lo internacionalmente.
A ideia de um bilionário do futebol europeu desembarcar no Brasil e aportar recursos vultosos acendeu alerta em clubes concorrentes e gerou uma série de especulações sobre o futuro do Vitória. Imagine se um cenário em que investimentos milionários poderiam revolucionar a estrutura do clube, modernizar o centro de treinamento, atrair jogadores de renome e transformar o time em um candidato constante a títulos. Para os torcedores, a promessa de um novo PSG baiano soa como um sonho que mistura ambição e mistério, mas ainda sem qualquer confirmação oficial. Dentro do Vitória, a notícia já teria causado impacto. Dirigentes e conselheiros se veem diante de uma possível mudança de patamar, que poderia alterar o planejamento do clube para os próximos anos. No meio da torcida, a repercussão é ainda mais intensa. Enquanto alguns celebram a chance de ver o clube crescer de forma inédita, outros permanecem céticos, lembrando que rumores de compras milionárias no futebol brasileiro nem sempre se concretizam. Entre jornalistas e especialistas, a especulação é tratada com cautela, mas ninguém ignora a dimensão do possível negócio. Al-Khelaifi, conhecido por sua capacidade de transformar times em gigantes do futebol mundial, teria a intenção de aplicar uma estratégia similar à do PSG, mas agora em solo brasileiro. O burburinho sugere que ele enxerga no Vitória não apenas um time com história e tradição, mas uma plataforma pronta para se tornar um protagonista no cenário nacional, capaz de rivalizar com os grandes clubes do país e até conquistar visibilidade internacional. Enquanto isso, o mundo do futebol observa ansioso. Rumores como esse mexem com mercados de jogadores, patrocínios e expectativas de torcedores. A simples possibilidade de um investimento desse porte já gera debates, análises e, claro, muita especulação. Se o Sheik realmente concretizar a aquisição, o Vitória poderia entrar em uma nova era, marcada por ambição, investimentos e uma visão moderna de clube e empresa. Por ora, resta aos torcedores acompanhar o desenrolar dos bastidores e imaginar como seria ver seu time transformado pela chegada de um dos homens mais influentes do futebol mundial. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.